estudar hoje o capítulo 26, 27 até o 32. Este livro é um dos que eu acho mais interessante, porque ele fala sobre saúde, ele fala sobre prosperidade, ele fala sobre felicidade, né? Ele fala sobre família, tudo aquilo que a gente busca, que a gente anseia, né? Cristo Jesus, né? Que é a base de tudo. Então, é um dos livros mais interessantes que eu acho do Espírito de Profecia. Mas ao mesmo tempo que a gente lê, ele é um livro desafiador. Porque ele fala coisas que a gente não quer ouvir, e ele aconselha coisas que a gente sabe, mas às vezes a gente não consegue colocar em prática. E ele fala para o teu coração e para o meu. Eu estava estudando esses capítulos, eu botei o joelho no chão e falei: Senhor, quanto tem que melhorar, e é só pela sua graça. E ele toca sobre alguns pontos que são fundamentais na nossa vida cristã, na nossa vida relacional e na nossa vida da igreja. Ele toca, por exemplo, sobre o caráter. O que é caráter? Como você definiria caráter? Orientação da personalidade, ok. O que mais? O Morani já foi aqui os comentários de dicionários dizem assim que caráter é sinônimo de personalidade, né? Então são os traços, né, que regem a nossa vida, o nosso ser, são os modus operandi de nosso modo de viver, né? Isso é caráter. É um pouco complicado a gente defini-lo, mas nós sabemos, eu sei que você consegue entender bem a questão do caráter. Nossa personalidade, nosso modus operandi, nossos princípios, nossos valores que regem a nossa vida, que regem as nossas atitudes, as nossas ações e que coordenam as nossas escolhas. Ellen White diz que nós iremos levar o que somente para o céu? O nosso caráter. Então ele é importante ou não? Importantíssimo, né? E aqui vem falando também sobre hábitos. O que são hábitos? São costumes, né? Mas é um costume que a gente tem assim uma vez ou outra? São costumes constantes, né? Repetidos, ações constantes, regulares, costumes regulares, você acaba os tornando em hábitos. Se você analisar um pouquinho a sua vida, e eu analisei bem o meu coração antes de perguntar para você, nós temos mais bons hábitos ou maus hábitos? O Morani já está dizendo que eu tenho mais maus hábitos, né? E às vezes ele está sendo, acho que um pouco humilde, mas a gente tem uma tendência, né, de desenvolver dentro dos bons hábitos também, ter alguns que não são saudáveis para a nossa saúde. Às vezes esses hábitos prejudicam os nossos relacionamentos, às vezes alguns hábitos prejudicam o nosso relacionamento com Deus, e assim por diante. O livro, nesses capítulos, e todo ele, vem falando sobre como desenvolver um caráter, quais são os fundamentos desse caráter, como desenvolver bons hábitos. E nós estamos aqui, a maioria, pais, né, e casados, e nós vimos também, através desses capítulos, uma preocupação. Qual a preocupação? Com os nossos filhos. E Ellen White, e Deus, através dela, vem nos orientando e nos afirmando que o nosso lar é a base do desenvolvimento do caráter dos nossos filhos e de bons hábitos. Será que a gente tem essa percepção? Será que a gente se preocupa? E é interessante que ela introduz aqui no... Por favor, abra o seu livro, nós vamos ali para a página 26. E eu não vou fazer aqui um sermão, tá? Como eu disse para vocês. Eu gostaria de ler alguns textos e aproveitar esse estudo 144. Quem está nos acompanhando na internet, espero que você já tenha vindo aqui numa quarta-feira dessas, esteja com o seu livro aberto, Ciência do Bom Viver. Você pode abrir no seu smartphone, eu também tenho no meu aqui os livros de Ellen White, pode abrir aí na página 144. E você também pode acompanhar aí os textos. Eu vou ler um texto para a gente abrir o tema dessa noite.
e ele encontra-se aqui na página 145, no parágrafo 4, e depois nós vamos lá para a lição. Vejam que coisa interessante. Vamos ler comigo? Mais terrível, já acharam? Então vamos lá. Mais terrível ainda, a praga está ferindo o próprio coração. Vamos juntos? Eu vou tirar o microfone. Tem algum problema se eu tirar o microfone para vocês? Aí tem, né? Eu não posso tirar. Então eu vou falar mais baixo, eu queria ouvir vocês falando, tá bem? Vamos ler juntos. Mais terrível ainda, a praga está ferindo o próprio coração do lar. Mais e mais estão as mulheres formando o hábito da bebida. Em muitas casas estão crianças, mesmo na inocência e desamparo de seus primeiros dias, em perigo diário, devido à negligência, ao maltrato, à vileza de mães embriagadas. Filhos e filhas estão a crescer sobre a sombra desse terrível mal. Quais as perspectivas para seu futuro, senão que venham a abismar-se ainda mais fundo que seus pais? Nesse capítulo vem falando sobre bebidas e esses maus hábitos. Tudo bem? Esses maus hábitos. E é interessante que aqui no livro Ciência do Bom Viver, a autora diz assim, que o nosso exemplo, os nossos hábitos, nós os passamos aos filhos. Então, se eu tenho o hábito de beber, há uma grande probabilidade que os meus filhos desenvolvam esse hábito. Se eu sou desregrado em algum hábito dentro da minha casa, e não só na questão da bebida, mas na alimentação, em outros aspectos dos relacionamentos interpessoais ou pessoais dentro de um contexto familiar, todos esses hábitos, toda nossa personalidade, nós vamos transmitindo aos nossos filhos. Então, se eu fumo, há uma tendência muito grande que os meus filhos fumem. Se na gestação a mãe bebia, há uma tendência muito grande para que os filhos sejam assim. Se eu não controlo a minha personalidade dentro da minha casa e falo palavras ásperas, eu ataco as pessoas, eu não sou educado com a minha esposa, ou minha esposa não é educada comigo, o esposo, há uma tendência muito grande que ao desenvolver os filhos, no crescimento deles, que eles também sejam como? Assim. Então vejam uma grande preocupação quando nós olhamos na questão de caráter, de hábitos, de princípios, de valores. Há uma grande preocupação em relação ao que somos dentro da nossa casa, porque a formação dos nossos filhos, as nossas próximas gerações, serão muitas vezes semelhantes a que eles tiveram dentro de nossa casa. Eu queria que você agora folhasse, fosse para lição 7, da nossa, lá no final, deixa eu colocar aqui, página 27. Amor e casamento. Vamos ler o texto juntos aqui de abertura. As práticas contrárias à saúde, tá bem? Vamos juntos? As práticas contrárias à saúde das gerações passadas afetam as crianças e a juventude de hoje. A incapacidade mental, a fraqueza física, os descontrolados nervos e os apetites contrários à natureza são transmitidos como legado de pais aos filhos. E as mesmas práticas continuadas pelos filhos vão crescendo e perpetuando os maus resultados. A isso deve, em não pequena escala, decadência física, mental e moral, que está tornando tão grande causa de alarme. O que esse texto está nos dizendo? Alguém poderia me ajudar? Sim. O exemplo, então, que as pessoas veem, como irmã Ângela, são assimilados, né, e são vividos. Eu não sei, mas a gente viveu numa geração onde as palavras e a disciplina foram bem maiores, ou era mais desenvolvida, mais aplicada do que hoje. Eu cresci com uma cinta do lado, não sei se foi você assim.
né? Eu tinha dias, eu confesso a vocês que teve alguns sábados na minha vida que, lembra daquela coringa que a gente usava? Né? Eu usava aquela coringa, eu gostava muito de andar de bermuda, e às vezes eu ia de coringa para a igreja de vergonha, porque minhas pernas estavam marcadas com a cinta do meu pai. E às vezes as conversas eram menos e as ações na disciplina eram grandes. Eu tinha uma tristeza por causa disso, carreguei isso muito tempo no meu coração. E só depois de muita leitura bíblica e de Ellen White que eu compreendi as razões da cultura, da maneira como que meu pai me disciplinou. E na realidade, eu acho que olhando para trás, muitas coisas da maneira dele, ele aplicou na minha vida e hoje eu sou grato a Deus e a ele por causa disso. Algumas questões eu sempre questionei, né, desculpa a redundância, mas sempre falei e não apliquei nos meus filhos. E hoje eu me arrependo de algumas coisas, porque eu vejo que poderia ter sido um pouquinho mais, né, não duro, mas um pouquinho mais disciplinador, né, estudando mais, impondo algumas coisas sobre eles, mas devido a essas questões culturais, eu fiz ao contrário, abri muitas vezes o leque e os deixei tomar as suas próprias decisões. A gente olha para esse texto e a gente vê a grande preocupação colocada aqui pela autora Ellen White. Ela diz assim: a incapacidade mental, a fraqueza física, os descontrolados nervos e os apetites contrários à natureza são transmitidos como legados aos pais e aos filhos. Gente, quando eu leio isso, eu fico imaginando na minha vida, eu queria que você transportasse um pouquinho, porque cristianismo tem a teoria, tem o estudo como nós estamos fazendo agora, mas não adianta nada o estudo sem a aplicação, a prática. Cristianismo é eu ir em direção às pessoas, é a comunidade cristã, a igreja, é eu me preocupar com as pessoas, a casa, o lar, é eu como pai e mãe, eu me preocupar com as pessoas que vivem comigo. E, ultimamente, quais são as preocupações que de fora para dentro vêm e que tomam conta de nosso ser muitas vezes? Hoje existe o consumismo, e a gente vai numa angústia desenfreada, numa busca desenfreada de querer coisas, né? E você compra um carro, o carro já no final do ano já tem um novo modelo, e você olha para o seu, que era aquela coisa mais linda, quando você foi lá e saiu com ele, você tirou foto e saiu com um monte de coisa lá, e hoje você fala assim, essa coisa velha eu tenho que trocar, e a gente vai nessa angústia. O consumismo toma conta da minha vida e toma conta da sua vida. A nossa agenda, não é o Cronos, não é essas 24 horas, são insanas, parece que elas voam, a gente não tem tempo para nada e a gente passa correndo o tempo todo. Nós também temos as manutenções básicas, primárias, né, de vida para a nossa família e para nós mesmos, né, alimentação, água, energia elétrica. A gente busca um trabalho e você corre o dia todo para que você mantenha essa base primária de sobrevivência para você mesmo e para a sua casa. Isso toma conta de nossa vida. E às vezes hoje a gente coloca os nossos filhos para que uma babá possa resolver o problema deles, que a própria televisão traga para eles alguma coisa. A gente deposita tremendamente na escola, né? Existem hoje escolas de tempo integral, onde a criança sai de casa às 7 da manhã com seus 3 aninhos e volta para casa quando o pai busca às 17h30 e ela já chega meio com sono e só come alguma coisa e já vai para o berço, já vai para o quarto dormir, e o tempo vai passando. E aqui diz assim, que nós deveríamos ensinar os nossos filhos nos bons hábitos para que eles desenvolvessem o caráter. E aí, como é que a gente trabalha com isso? A mulher trabalha fora, o marido também trabalha fora. Como é que a gente pode conviver com isso? E vejam que diz assim aqui, que as mesmas práticas são continuadas pelos filhos. O que isso quer dizer? Que eles vão ser também assim e vão transmitir para os filhos deles assim. E uma das questões que a gente discute hoje, por que há uma decadência física? Por que há uma decadência mental? Por que há uma decadência espiritual dentro de uma comunidade que tem tantas coisas a oferecer e parece que muitas das pessoas não conseguem se enquadrar ou se motivarem a se relacionar mais com Deus? A gente começa a ver que são as nossas
hábitos tão importantes que a gente tem às vezes deixado de lado. Então, quando a gente fala de uma boa alimentação, a gente fala, a gente conhece, mas estamos colocando em prática. Quando a gente fala aqui de apetites controlados, será que nós temos um apetite controlado? Ou nos finais de semana somos amigaços aí de grandes rodízios e a gente acaba nesses rodízios e chega à noite, né, quando dá aquele mal-estar, uma azia, você fala, meu Deus, nunca mais vou voltar, mas no domingo que vem nós estamos lá no mesmo lugar de novo, né? Será que nós estamos vivendo, gente, aquilo que a gente conhece? Por isso que eu falei, eu comecei a ler esse livro, eu fiquei esses últimos dias meio atento a ele, porque tem tantas coisas para a gente melhorar. E é gostoso a gente poder ler, né, porque isso vai mexendo com a nossa vida. E aqui vem, né, colocando, queridos, que há uma decadência física, mental e moral. E quando há uma decadência física, mental e moral, e nós não podemos esquecer da nossa cosmovisão bíblica, onde existe um grande conflito externo no universo, mas existe um grande conflito aonde? Na minha mente. Se eu tenho uma decadência moral, se eu estou com uma decadência física e mental, e eu creio que o nosso corpo é indivisível, isto é, ele não é dividido em matéria, corpo e alma, como se pregam aí fora, como que os meus hábitos e o desenvolvimento do meu caráter devem ser? Então vejo uma preocupação desse livro e da autora, para trazer para a gente que há uma contextualização na nossa vida cristã e na nossa vida pessoal, do nosso dia a dia. Isso nós temos que cuidar tanto com os nossos apetites, como o nosso controle nervoso. Às vezes eu converso com pessoas, eles dizem assim, pastor, eu sou assim, às vezes num problema de relacionamento familiar, sempre isso acontece. Ah, ela tem que me aceitar assim, porque meu pai era bravo do jeito que eu também sou, e não tem mudança nenhuma. E, gente, quando a gente lê os capítulos aqui do Ciência do Bom Viver, há um texto que diz assim, nós já lemos, já estudamos nas páginas anteriores, e esse texto me incomoda, porque ele diz assim, não existe nenhuma tendência em minha natureza que Cristo não possa modificar, transformar. Então, não tem desculpa para que a gente continue nos mesmos erros. E não há desculpa para você jogar, porque a minha personalidade é assim. Porque se eu sou cristão, aí meu joelho tem que fazer calo, para que Deus ouça os meus pedidos e as minhas necessidades, e que a graça de Jesus transforme minha vida e a sua. E é de transformação em transformação, é de mudança em mudança, que nós vamos crescendo em glória diante de Deus. E é através da graça de Jesus e sua misericórdia que a gente vai alcançar a perfeição, através da graça de Jesus Cristo. Então, nós precisamos olhar, precisamos pensar e precisamos criar em nossa vida bons hábitos. E bons hábitos nós criamos através de repetições. Muito bem, através de repetição. E através da repetição é que nós vamos aprimorando a nossa vida. Aqui diz assim, veja a pergunta 1. Qual a principal razão pela qual os pais devem educar seus filhos a não usarem absolutamente alimento nocivo, narcóticos ou estimulantes? Vamos ler juntos? Depois vocês podem olhar aí nessa errata, e aí vocês depois podem fazer aí as construções dos textos, que vocês vão ver aqui bem certinho aonde estão os textos. Mas os textos estão todos dentro do capítulo 26 ao 32, tá bom? Essa é a parte do livro que a gente está meditando hoje à noite. Qual a principal razão, então, pela qual os pais devem educar seus filhos? Vamos ler juntos aqui o texto? Todos os narcóticos e estimulantes não naturais que enfraquecem e degradam a natureza física tendem a baixar o tono do nosso intelecto e da moral. A intemperança jaz à base de depravação moral do mundo. Pela satisfação do apetite pervertido, perde o homem seu poder de resistir à tentação. Então vejam, os narcóticos não tem nenhuma dificuldade aqui a gente saber que não devemos utilizá-los. Quais são os estimulantes não naturais que estudamos no último capítulo 25? Lembram?
O Edson trabalhou com vocês aqui nesse capítulo. Quais são os estimulantes não naturais? Os chás, né? E esses chás fortes, né? O chá preto, o chá mate, esses chás, né? Não é esse de camomila, essas coisas que a gente toma, né? Esses chás naturais. Aqui diz assim que nós devemos tomar cuidado, e ali colocou, né, as questões do café, nós devemos tomar cuidado com as bebidas alcoólicas. E aqui diz assim a razão: pela satisfação do apetite pervertido, perde o homem seu poder de resistir o quê? À tentação. Então, os narcóticos, os chás estimulantes, o café, a cerveja, as bebidas alcoólicas, esses alimentos são nocivos. Por quê? Porque eles atacam aonde? A nossa mente. E eles produzindo uma mente deturpada, o homem não consegue resistir às tentações. Então, muitas vezes, através do nosso apetite, através dos nossos maus hábitos alimentares, nós temos nossa mente prejudicada. E, queridos, Deus fala para você e para mim através dos nossos neurônios. Se a minha mente, se o meu cérebro está deturpado, qual é a luta espiritual no grande conflito? Que nós tenhamos uma mente deturpada, uma mente deturpada no seguinte, assim, ela não está ativada para ter um raciocínio claro, ela tem problemas, né, quando você toma, quando você bebe esses estimulantes, e até que o raciocínio seja claro novamente, nesses momentos você não tem uma noção clara do certo e do errado, e é aí que você e eu cedemos muitas vezes à tentação. Então, quando você vê, às vezes, uma pessoa desregrada em algumas coisas, é porque ela está com o seu cérebro com dificuldade, e a autora do livro aqui fala muito sobre isso. E aqui na pergunta 2, eu não vou entrar na contextualização, porque no capítulo 25 a gente estudou isso na semana passada. Número 2, qual a única atitude segura quanto ao chá, ao café, o fumo e bebidas alcoólicas? Qual é a única atitude segura? Vejam o que ela diz aqui, vamos ler juntos? A única atitude segura é não tocar, e a palavra que é não provar, não manusear. Vamos continuar lendo? De tudo que um ser humano pode fazer na vida, qual é a atividade com maiores consequências futuras? Não há um campo de ação mais importante do que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. Então veja que coisa interessante. Eu vou voltar aqui, tem algumas pessoas que talvez não estiveram aqui na semana passada. Eu não vou ler os textos porque não é agora o objetivo, no fim a gente não vai alcançar nenhum e nem outro. Mas depois você pode ler o capítulo 25, estimulantes e narcóticos. Leia isso aqui com atenção. Não existe aqui nenhuma exigência. Olha, você não tome, você não faça, a igreja vai observar você, o pastor vai te visitar. Não é nada disso, tá? Então leiam, estudem, vejam as razões, o porquê que há um conselho para nós que evitemos esses tipos de bebida, quais são os problemas que isso causa no nosso corpo. Ellen White falou isso, gente, em 1870, 1875, foi aí que surgiu, por esses anos que surgiram a mensagem de saúde. Vejam, há tantos anos atrás. E hoje a medicina nutricional, elas estão confirmando esses textos e esses conselhos que foram colocados no passado. É impressionante como que Deus utilizou essa autora, essa escritora, essa mulher, para trazer para nós elucidações a respeito de um estilo de vida, né, dos princípios de saúde para a nossa vida. Vejam aqui, voltando ali a amor e casamento, ela confiando aos seres humanos, Deus confiando aos seres humanos o ensino para os nossos filhos através dos pais. Eu queria que você olhasse aqui também a pergunta número 3.
página 27, lá no final das anotações, tá? Nessa parte de estudos aqui. Que estratégia seria mais eficiente para consertar a intemperança, a criminalidade e outros desvios da sociedade? Se você quiser olhar no livro, é na página 150, item 5. Vamos lá para o livro? Página 150, item 5. O parágrafo 5, né? Vejam aqui, olha, vamos ver, essa obra, vamos ler juntos? Essa obra depende em grande parte dos pais. Nos esforços para deter os avanços da intemperança e de outros males que corroem, como o câncer, o organismo social, se fosse concedida mais atenção à tarefa de ensinar aos pais a maneira de formar os hábitos e o caráter dos filhos, o resultado seria 100 vezes mais benéfico. O hábito força tão poderosa para o mal o hábito força tão poderosa para o mal pode ser transformado pelos pais em força para o bem. Tem de cuidar do rio desde a nascente, cumprindo-lhes dar ao mesmo uma boa direção. Então vejam aqui o desenvolvimento dos hábitos, né? Escovar os dentes, por exemplo. Você consegue dormir sem escovar os dentes? É uma coisa horrível, né? Se a gente não escova os dentes. Por quê? Porque criamos o hábito. Não é uma coisa natural escovar os dentes, mas a gente criou um hábito para escovar os dentes. E aqui diz assim: quando você cria um hábito nos seus filhos, de um hábito bom, um hábito saudável, ele tem quantas vezes mais força? 100 vezes. 100 vezes. Queridos, às vezes eu vejo, e agora eu vou falar uma coisa mais pessoal para nós aqui, as questões de hábitos, né? Você já teve alguma experiência de, às vezes, por uma doença, por algum problema, uma viagem, ficar assim uns 4 ou 5 sábados sem vir à igreja? É interessante que o primeiro a gente fica desesperado, né? Você pode estar num bom hotel, pode estar num melhor lugar, e você está lembrando: puxa, o que está acontecendo na JuVV essa hora? O coral está cantando, o pessoal está na minha classe, lá estudando a lição, coisas estão acontecendo. E depois do terceiro, quarto sábado? A gente vai perdendo, né? É a espiritualidade que está acabando? Não, é o nosso hábito, né, que vai desaparecendo dos nossos costumes, né, de nossa vida. Então vejam a importância de bons hábitos. Vamos ver aqui, dentro desse capítulo, Ellen White ela fala sobre a importância do matrimônio, do casamento, do pai e da mãe, no desenvolvimento de princípios e valores dentro do lar. E ela diz assim que uma das bases para que a gente possa construir bons princípios é o amor. E ela define aqui, vejam que interessante, na pergunta 4 ela define o que o amor é e o que não é. Vamos ler juntos aqui? Pergunta 4, então. O que o amor é e o que ele não é? É o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas um princípio. Qual a diferença entre amor, sentimento e amor, princípio? O que acham? Por que é complicado ter um amor, sentimento? O irmão Irani está colocando aqui que é um amor volúvel, que ele não tem um objetivo. Certo ou errado? Certo, né? É um amor que ele é vulnerável através das circunstâncias. Se a pessoa me ama, eu também amo. Se ela me trata bem, também trato bem. Se ela me abraça, também abraço. Se ela me perdoa, também perdoo. É um amor sentimento. Ele é envolvido pelas circunstâncias. Quando o amor passa a ser princípio? 1 Coríntios 13, né? Daí o amor passa a ser princípio, né? Eu amo sem ser amado, eu perdoo sem ser perdoado, né? Eu abraço sem ser abraçado, eu compreendo e mesmo sendo mal compreendido. Esse é o amor, e esse amor princípio vem de onde?
vem de Deus. É interessante que ele não nasce de dentro para fora, ele vem de fora para dentro. E aí, esse amor é um amor intencional. O que isso quer dizer? Eu tenho que buscá-lo, eu tenho que desenvolvê-lo. Então, o amor pela Ritinha não é um amor natural meu, porque o que eu sinto na minha natureza que vem pecaminosa, o que é? É o egoísmo, eu quero as coisas para mim. Eu quero que a minha esposa me sirva. Na realidade, eu quero que ela faça coisas para eu me sentir bem. Então eu digo assim, eu vou me casar para eu alcançar a felicidade, porque através dela eu quero ser feliz. Mas quando eu tenho uma pessoa ao meu lado e eu digo assim, eu quero viver com você para sempre, qual que é o amor intencional que a gente tem que desenvolver? Deus me deu um objeto para amar, esse objeto entre aspas, né, com bastante carinho, né, a mulher. E Deus me deu uma mulher. E agora eu vou desenvolver na minha vida a intencionalidade, desenvolver no meu coração, através de Deus, o amor por ela. Então, em vez de eu esperar que ela produza atitudes que me tragam a felicidade, eu tenho que produzir atitudes minhas que levem a ela felicidade. E Ellen White, nesse capítulo, ela fala assim que o amor tem que ser intencional. E ela diz assim, por favor, homens, não deixem de ter para sua mulher atos de bondade e de atenção. Vejam que coisa linda. Há pessoas que querem a mulher sempre pronta para ajudá-lo, quando vão deitar, quer sempre a mulher disponível para ter um relacionamento íntimo de casais. Mas durante o dia, durante a semana, durante a nossa vida, a gente não produz a ela atos de bondade. E aí você quer alguma coisa em resposta a isso, mas você não produz algo para ela. Então ela diz assim, que nós jamais, homens, deveríamos deixar com que a nossa esposa vivesse com carência da nossa atenção, da nossa bondade, das nossas ações de carinho. E atenção, obrigado, é isso mesmo, e atenção. E às vezes a gente se esquece, né? Quantas vezes a gente se esquece? Dizer eu te amo, eu estou com saudade, puxa, você está linda. As mulheres botam essas botas, né, hoje, assim, ficam elegantes. E aqui em Curitiba vocês se vestem muito bem, né? Lá no Rio é um negócio meio relaxado, né? E é uma exposição das pessoas. Então você que é cristão e busca um crescimento espiritual, você fica meio sem jeito com as exposições das pessoas, dos seus corpos e tal. E aqui em Curitiba, com esse clima, com essa coisa, a gente se veste bem, é gostoso ver as pessoas, né, no shopping, nas ruas, todo mundo se veste muito bem. E é gostoso você chegar, eu não sei se você tem esse hábito, mas quando a mulher está linda, não importa, com 70, com 80, com 90 anos, você diz assim, puxa, você está linda como eu te conheci no passado. E às vezes a gente esquece, né, de dizer isso, de abraçar, de beijar, só faz isso quando a gente tem algum interesse. De dizer muito obrigado, né? Às vezes a gente chega e a gente chega às vezes na correria do trabalho, o almoço está ali, pronto, tudo quentinho, essas massas maravilhosas que tem aqui em Curitiba, né? E às vezes a gente chega ali em casa, tem uma massa daquela, e a gente não consegue dizer, puxa querida, que coisa gostosa, obrigada por esse almoço, né? E nem pensar, né, a questão das nossas roupas, né? Em casa, infelizmente, eu não passo roupa. E a Ritinha que geralmente passa as minhas roupas. Geralmente não, 100%, né? Ela é que passa. Já estou mentindo diante de vocês aqui. Mas, e às vezes a gente esquece, né, de dizer assim, puxa bem, olha, obrigado porque eu estou indo para a igreja, ela nunca me deixou vir, podem olhar para mim, os meus contos. Se eu estiver meio relaxado, o problema é comigo, não é com ela. Mas eu saio de casa, os colarinhos impecáveis, né? Não peço, nunca exigi nada, mas ela tem aquele carinho, aquele amor, ó, meu marido é pastor, tem que andar com os colarinhos bem arrumadinhos e tal. E a gente esquece, às vezes, né, de agradecer. Ellen White, ela fala muito sobre isso, e ela diz assim, que como eu sou o marido, o meu filho vai quase que 100% ser um reflexo daquilo que eu sou, como marido, como pai, como esposo. É uma coisa séria, não é? E depois a gente chega lá na frente e fala assim, o que eu errei? Errei 100%, porque eles também estão tudo complicado como a gente. E é lógico que existe aí, né, um desenvolvimento, não
não é assim genericamente falando, mas a tendência muitas vezes é eles seguirem os nossos passos. E ela diz assim: se o casamento afeta toda a vida futura, tanto terrena como eterna, o que alguém que pense em namorar deve fazer? E aqui, Elaine, é para você, daí aqui. Né? Amém, né? É verdade. Vejam aqui, olha que coisa interessante, né? Se desfrutais, vamos ler juntos? Se desfrutais a bênção de ter pais tementes a Deus, procurai deles conselhos. Abri-lhes vossas esperanças e planos, aprendei as lições que lhes ensinaram as experiências da vida, e poupar-se-vos-ão muitas dores. Sobretudo, fazei de Cristo vosso conselheiro, estudai sua palavra com oração. Ah, queridos, se a gente tivesse feito isso, talvez muitos, né, de nós ou de nossos amigos já teriam tido outras experiências, né, nas suas escolhas. Na parte 6 diz assim: porque um casal não deve desistir da relação quando surgem as primeiras diferenças. Vejam aqui, por quê? E aqui diz assim, vamos ler? Poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia matrimonial. A real união de dois em matrimônio é obra dos anos subsequentes. E aqui vem, e eu vou fechar aqui o texto com a pergunta 7, que diz assim: o que é fundamental para o crescimento e manutenção do amor? E aqui diz assim: o amor não pode existir por muito tempo sem se expressar. É aquilo que nós estávamos comentando agora há pouquinho. Então vejam, ela diz aqui, né? Porque um casal não deve desistir da relação quando surgem as primeiras diferenças. Queridos, eu estava pensando sobre esse texto. E dentro do relacionamento matrimonial existem duas palavras que elas podem ser corrosivas ou elas podem melhorar o nosso relacionamento. É tempo e intimidade. O tempo, ele pode ser uma coisa muito positiva, mas ele pode ser corrosivo, ele pode ser destruidor. Com o tempo você vai vendo as virtudes, os defeitos. Com o tempo, alguns hábitos nós vamos perdendo ou anexando em nossa vida de acordo com os hábitos da pessoa que está ao nosso lado. Com o tempo, nós vamos, em vez de crescer intencionalmente nos nossos relacionamentos, nós vamos perdendo a intencionalidade, a intensidade dos nossos relacionamentos, porque as coisas vão virando rotina. E o tempo, muitas vezes, nos prejudica com a intimidade. As coisas vão virando rotina, a gente não se preocupa muito com os detalhes, a gente não se preocupa mais em nos apresentar bem, e não nos preocupamos mais com aquelas ações atrativas que a gente realizava no namoro e no noivado. Eu não sei como que o tempo está te ajudando ou está trazendo dificuldade no seu relacionamento. Mas sabe, quando eu somo o tempo com Deus e a intimidade sob a bênção de Deus, a soma dessas duas, aparece uma outra palavra que traz para a gente um equilíbrio nos relacionamentos, que é a maturidade. A gente poder desenvolver juntos a maturidade espiritual e relacional. Isso acontece com o tempo. Sabe quando? Quando eu e você maximizamos as virtudes e minimizamos os defeitos. Às vezes, dentro do tempo, a gente simplesmente começa a só ver os defeitos. E a gente começa a acusar o nosso cônjuge com os seus defeitos. Ah, mais uma vez, puxa, fez de novo, mas queimou isso aqui de novo. Eu já falei como eu gosto, e a gente vai, né? A gente vai pressionando a coisa. E nós esquecemos de ver as virtudes. E eu estou aprendendo com a Ritinha, gente, que eu tenho que ver as virtudes. E quanto mais a gente vê virtudes, mais a gente cresce na nossa maturidade, nos nossos relacionamentos. E quanto mais eu elogio, mais o Rodrigo elogia, mais a Ana Paula elogia. Quanto mais eu abraço a Rita, mais o Rodrigo abraça. Mas é assim. E Ellen White diz isso. Ela diz assim, que os nossos filhos vão olhando, eles vão vendo,
E dentro do lar, quando nós permitimos que a atmosfera do céu desça e toma conta do nosso lar, nós estamos transformando os nossos filhos ao caráter nosso e não nosso, mas da semelhança de Cristo, e eles estão se aprimorando para um dia estar no céu. Então às vezes a gente diz assim, mas nós vamos ter a atmosfera do céu quando Cristo voltar, e Ellen White diz aqui que a atmosfera do céu começa onde? Aqui na terra, na minha casa, na sua casa. E aí o reflexo desse lar vai chegar aqui na igreja, vai chegar lá no colégio, vai chegar lá dentro do ônibus, vai chegar lá dentro do nosso escritório, do nosso trabalho, nossos amigos, na sociedade, no nosso país, no nosso mundo. Seria totalmente diferente. Queridos, nós vamos encerrar por aqui. Esses textos, você poderia avançar aqui, tem muita coisa linda falando sobre o amor, a simplicidade. Por favor, coloque na sua cabeceira esse livro. É um manual maravilhoso. E eu digo para vocês que de vez em quando a gente tem que fazer o que nós estamos fazendo nessas quartas-feiras. Relembrar, ler juntos, compartilhar. Não para a gente se acusar um ao outro, mas para a gente baixar a cabeça e dizer, Senhor, por favor, muda meu coração, porque as coisas não estão bem. E a gente de vez em quando dá uma remodelada na vida através da graça e do poder de Jesus Cristo. E Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e a mim também, por favor, para que a gente possa crescer e termos realmente desenvolver na nossa vida essa ciência do bom viver. Que Deus nos abençoe. Amém.